Pronto, agora a gente estamos ao vivo. Deixa eu ver se na página já está ao vivo. Já está ao vivo na página já. Mas ainda não. Bem, já temos começando as visualizações. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todo mundo. Pessoal que está chegando para assistir a nossa live. O pessoal está compartilhando aí nos grupos de WhatsApp, anunciando que a nossa live começou. Estou esperando aqui ter mais visualizações para a gente começar o bate-papo. Ok. Bem, o pessoal está chegando. Primeiro, dar as boas-vindas a quem já está aí, aos nossos convidados. Me chamo Juliana, faço parte do MANCA, Movimento pela Soberania Popular na Mineração. E antes de apresentar os nossos convidados, enquanto o pessoal vai entrando, eu vou apresentar um pouquinho o nosso canal e a proposta de hoje. A gente do MAN, junto com outras organizações, o pessoal do Partido dos Trabalhadores do Cerro, da Rede de Mulheres do Cerro, a gente criou esse canal, que é a Cerro Live, para ser um canal de debates, de encontros, de formação e informação neste momento que a gente está vivendo de pandemia, né? Então, é um canal que a gente pretende dar visibilidade, informar sobre as questões que acontecem no nosso município, mas uma perspectiva popular, né, a partir da vida do povo, né? E aí a gente já fez uma primeira live que aconteceu na semana passada, teve bastante participação, foi um debate muito bom, um debate de alto nível, né, segundo os comentários que o pessoal fez, que foi o tema O Brasil e o Cerro em Tempos de Pandemia. Então, a gente fez um debate sobre essa crise política, econômica, social, ambiental e sanitária que a gente está vivendo e como isso tem se desenrolado aqui no nosso município, né, no nosso cotidiano. Então, a gente debateu como está a situação da pandemia na região e também debatemos outras questões, né, o desenvolvimento local, né, debatemos o turismo, né, a ameaça de um projeto de mineração, né, que também tem na nossa região, e também como que a gente pode se organizar para enfrentar esse momento que a gente está vivendo. Então, quem não assistiu, é só futucar aí na página da Cerro Live, que tem o vídeo da live anterior, e aí pode clicar aí e assistir em qualquer momento, qualquer horário. O vídeo teve bastante visualização, já ultrapassou mais de 2.000 visualizações. A gente baixou ele também na página do YouTube, então quem puder passa lá no YouTube também para dar uma curtida na nossa página. Depois a gente coloca aqui o link da página do YouTube para vocês curtirem. E aí, quem chegou agora no canal, queria pedir para curtir a página da Cerro Live, curtir lá no YouTube também. Porque a gente também quer transmitir a live pelo YouTube, e para que a gente conseguir transmitir, a gente precisa de curtidas lá na página do YouTube. Então, dá um pulo lá e curte, para a gente conseguir fazer nossa mensagem chegar a mais pessoas, a mais serranas e serranos. Então, pessoal, o tema da nossa live de hoje é o plano diretor, e aí o título, né, que a gente colocou é Plano Diretor do Cerro, participativo até quando, né? Que a ideia é a gente debater não só o plano diretor em si, mas todo o processo, né? Como que ele foi elaborado, como que foi a participação da população, o que está pegando, né? O que não foi aprovado até hoje. Então, é um tema extremamente importante para toda a população, tem a ver com os rumos, né, da nossa cidade. Um projeto que foi intensamente debatido, né, construído a muitas mãos, desde 2016, que ele vem sendo debatido, né, e construído. E aí, para isso, a gente convidou pessoas que tiveram ativamente envolvidas nesse processo. Então, eu vou chamar cada um para se apresentar um pouquinho, que são os nossos convidados de hoje, fazer uma rodada aí de apresentação, de dar boas-vindas para o pessoal que está assistindo a gente, antes das explanações. Então, eu queria chamar o Leonardo Viana,
que é biólogo, trabalhou no processo de elaboração do plano diretor, né, junto à Fundação Israel Pinheiro. Bem-vindo, Léo. Puder se apresentar um pouco melhor. Obrigado, Juliana. Então, meu nome é Leonardo Viana, sou biólogo e participei aí da revisão do plano diretor do Cerro, em 2017, que foi feito essa revisão. E tenho trabalhado em outros planos diretores também, na parte de ambiental de forma geral, planejamento de territórios e tal. E um prazer estar aqui com vocês e poder contribuir para ver se esse plano diretor vai para frente, né? Que ele está agarrado e o título foi muito bom, né? Participativo até quando, né? Até onde? Isso nós vamos discutir mais para frente. Prazer estar aqui. Bom demais, obrigado por ter aceitado o convite para participar desse debate. A gente também está contando com a participação do Rui Machado, né, que é serrano, participou ativamente do processo de revisão, na elaboração do novo plano, foi membro do núcleo gestor, né, que foi eleito em audiência pública. Eu queria que você se apresentasse. Pois é, pessoal. Boa noite. Para quem não me conhece, eu sou Rui Machado de Castro, funcionário público municipal, há 29 anos que eu estou aí nessa luta. E também eu ainda sou membro do núcleo gestor, que não foi desfeito. Além de participar como membro do núcleo gestor dessa revisão, eu também participei na elaboração em 2007. E aceitei esse desafio para exercer a função de fiscal, né, na prefeitura. É uma função mais complicada, né, talvez. E esse é o motivo que me estimulou a aceitar participar dessa live, né, juntamente com as feras que estão aí dividindo comigo esse espaço de grande importância para o município. Eu tenho a agradecer aos idealizadores desse importante instrumento de comunicação e mobilização social. Estamos juntos aí, galera. Obrigado, Juliana. Obrigado, pessoal, que está promovendo. Obrigado. Parece que a Juliana... Matheus, se apresenta, então, vamos... Vamos ver se a Ju consegue voltar. Bom, meu nome é Matheus, eu sou professor da PUC Minas, né? E eu fiz parte do projeto que acompanhou... Seu áudio não está saindo legal, não, Matheus? Oi? Seu áudio não está saindo legal, não. Bom, deve ser agora. Também não estou escutando direito, não, Matheus. Algum problema técnico por aí. Tenta de novo, Matheus, vamos ver se melhora. Oi, vocês estão... Melhorou ou não? Melhorou. A Ju acabou de mandar aqui uma mensagem que a net dela caiu. Ela deve estar voltando aí. Né? Mas o meu nome é Matheus, eu sou professor do curso de Direito da PUC, e na época da construção, né, dos trabalhos de construção da revisão do plano diretor, eu fazia parte como representante da universidade no núcleo gestor, né, naquele primeiro núcleo gestor que foi formado para acompanhar os trabalhos e, de alguma forma, contribuir com a participação popular, né, levando as demandas, né, dos diversos grupos, das pessoas que vivem no Cerro, né, para que essa demanda pudesse ser também atendida, né, na hora da elaboração do plano diretor, né? Enfim, e aí, né, um prazer, né, agradeço o convite, né, espero
também contribuir com esse debate, né? Mas aí agora, será que a gente dá continuidade sem a Ju? Pois é, né, rapaz? Ela tem participação importante aqui. Pois Pela previsão do Léo, né? Está previsto eu começar. Eu posso começar aqui agora. Sim. Sem ela, né? Sim. Aqui, ela mandou aqui, ó. Ela falou assim, pessoal, minha net caiu, mas continuem, já resolvemos. Então eu acho que a gente pode continuar, né? Que ela mesmo falou aqui para a gente continuar, e aí a gente faz aquilo que a gente já tinha conversado, né? Primeiro o Léo, depois o Rui, e aí eu falo no final. Tá. Então vamos lá. Tá, ok. Bom, então estava combinado aqui, eu começando para fazer um breve relato de como foi a construção do plano diretor, a revisão do plano diretor do Cerro, né? Bom, primeiro é bom lembrar que o plano diretor é uma exigência da Constituição Federal, né? Que é reafirmado pelo Estatuto da Cidade, e que ele objetiva dar o rumo para a cidade, que é uma lei municipal cujo principal objetivo é definir quais são como ele próprio nome, as diretrizes de desenvolvimento para o município, levando em conta as características da população, a característica regional e principalmente o desejo que a população quer para o município, né? Oi, voltei, gente, desculpa. Internet caiu aqui. Nós já estamos continuando aqui. Bom demais, isso aí. Então, vou dar continuidade aqui. Bom, o plano diretor tem que cumprir certos ritos. E essas etapas são, primeiro, assim que fecha o contrato, tal, define como vai ser executado, se cria um espaço do plano diretor dentro do município, seja um espaço virtual, até um espaço físico também, para que as pessoas saibam onde dirigir para participar do plano diretor. Aí se faz um plano de comunicação, como que vai ser comunicado todas as etapas do plano diretor, né? E a primeira, vamos dizer, o marco com a população é a audiência pública de lançamento, na qual se cria o núcleo gestor, que vai ter essa responsabilidade de acompanhar e de servir como um fiscal da execução da elaboração do plano diretor durante o tempo. Aí os técnicos contratados, cada um na sua área, arquiteto, geógrafo, eu, biólogo, historiador, cada um na sua área vai fazer parte para uma leitura técnica do município. Como que o município está estruturado dentro da sua área de estudo, né? Aí, a partir dessa leitura técnica, a gente começa a fazer a leitura comunitária. E essa leitura comunitária, ela é feita, no caso do Cerro, né, foi feita em vários distritos, foi feito Pedro Lessa, Mato Grosso, Milho Verde, São Gonçalo e na sede. Eu acho que eu lembrei de todos aqui. Foi feito nesses lugares e a população participa, convidada, e em cima dos temas são discutidos e vão se dando ideia e fazendo a leitura do que é o município e quais são as pretensões que as pessoas querem dentro dos vários temas propostos, né? Aí, com base nessa leitura comunitária, assim, algumas, como é normal, né, tem grande participação e outras não têm pouca participação. E nessas de grande participação, eu queria destacar a que foi em 3 barras, foi assim, completamente lotada, e gente nova, gente velha, gente de toda idade, e a participação muito grande. Essa, assim, eu destaco. E Pedro Lessa também teve uma participação interessante, principalmente o pessoal de Boa Vista de Lages, que foi todo mundo para lá e participou, né? E além dessas leituras comunitárias previstas, durante o processo, houve uma demanda da gente ir lá em Capivari, aí nós fizemos uma reunião com a Associação de Capivari, e também no pessoal do Baú e no Ausente. Houve essa demanda e fomos lá também para ouvir as propostas de lá. Aí, depois dessa leitura comunitária técnica, se faz a elaboração das propostas e tem uma audiência pública para apresentar essas propostas. E depois da discussão,
opiniões e novas ideias, tanto na audiência como depois por e-mail, né, WhatsApp e os vias virtuais. A gente assimila as propostas, aquelas pertinentes a gente inclui dentro da minuta de lei, outras a gente adequa e outras, nem todas, tem possível inserir na minuta de lei, porque muitas vezes não é próprio do plano diretor. Algumas coisas se deve mais a leis específicas e tal. Aí, depois disso, tem uma audiência pública para discussão da minuta de lei e se entrega o produto, né, no caso, a FIP, a Fundação Israel Pinheiro, entrega o produto à Prefeitura, ao Poder Executivo, e este deveria encaminhar para a Câmara de Vereadores e nova discussão, novo debate, e ser aprovada dentro da Câmara de Vereadores. É importante dizer que a gente fez várias reuniões também com a Prefeitura e com a Câmara de Vereadores também, para alinhar quais eram os temas que a gente estava colocando, né? Então, eu gostaria de colocar uma ferramenta importantíssima do plano diretor, apresentar para vocês aqui, que é o macrozoneamento do município. Eu vou compartilhar com vocês aqui só um minutinho que... Essa aqui. Vocês estão vendo aí? Está visível? Eu estou escutando pouco. Baixo. Não está aparecendo não, Léo, peraí. Agora vai. Ô, Léo, acho que seu microfone... Se puder aumentar aí. Agora tá dando, agora acho que tá dando para o pessoal ver. Tá dando para ver, pessoal? Pode ir comentando aí, pode ir postando aí nos comentários. Tá, esse, então, foi o mapa do macrozoneamento que a gente elaborou. Então, vocês veem aí, a gente dividiu o território do Cerro em função dos seus aspectos geográficos. E é interessante que esses aspectos geográficos, eles determinam também como é que é a forma de uso nesses espaços, né? Então, vocês podem ver essa grande área mais clara, a leste do município, é a área onde predominam as grandes fazendas, é um relevo mais suave. Então, as grandes fazendas de pecuária estão nessa região aí. Esse roxo já é uma área mais montanhosa. Então, as propriedades são menores e a pecuária também é grande, a cachaça também tem muita nessa área. A área rosada aqui é a área da Serra do Espinhaço, que a gente chamou da macrozona do Espinhaço. Então, ali são as áreas que predominam, as áreas de preservação, são as áreas onde os coletores de flores estão presentes, né? As áreas dos campos rupestres, com altitude mais de 1.000 metros. Esse amarelinho aqui é umas áreas mais baixas, em meio à Serra do Espinhaço, aqui o Rio Soberbo, aqui no Vale do Jequitinhonha, onde também tem várias propriedades, onde está o pessoal do Baú, do Ausente, por aqui afora, também com uma característica específica. E essas áreas em verde são as macrozonas de manancial hídrico. Isso por que eles foram parar nesse macrozoneamento? Porque em todas as audiências, leitura comunitária que foi realizada, foi assim, unânime entre todos os participantes a relevância da água, tanto quanto a qualidade que existe da água no cerro, quanto a carência na época seca. Ou seja, tem uma flutuação muito grande entre a época chuvosa e a época seca, né? Haja visto aí no Milho Verde, que a Cachoeira do Elogiado aí praticamente seca na época seca, né? Então, tem uma grande variação. E é interessante dizer também que essa grande variação está relacionada com o predomínio da rocha de quartzito, que esse aquífero relacionado ao quartzito, ele é fraturado e ele flui com muita rapidez, né? A água, chuva bate e armazena durante pouco tempo e rapidamente ele escoa, que é diferente
dessa área aqui, da Serra do Condado, onde tem rochas relacionadas são rochas ferruginosas. E nessa, o aquífero ele é mais poroso, então ele demora mais a se esvaziar, vamos dizer assim, numa linguagem mais fácil de entender, né? Então a chuva bate, cai, e aos poucos vai infiltrando, e vai filtrando aquela água e saindo aos poucos. E até por isso, o Rio do Peixe, que está aqui assim, ó, ele mantém um pouco mais a água em função dessa contribuição da Serra do Condado, enquanto os cortesitos que estão por aqui afora se esvai mais rápido. E a Serra do Condado é justamente onde nascem as águas que abastecem a sede do cerro, né? Então, daí essa macrozona grande aqui, que pega também não só as águas que abastecem a sede do cerro, como também Capivari e Baú e Três Barras. Aqui a água que abastece a região de São Gonçalo, junto com a de Milho Verde, emendou uma coisa só, e aqui embaixo a de Pedro Lessa. Pedro Lessa, não, desculpa, Mato Grosso e Pedro Lessa está aqui. Então, na sede, nos distritos, se colocou como macrozona de manancial hídrico em função da relevância que a água é fundamental para todo mundo, né? Então, basicamente, é isso que eu gostaria. Aí, uma coisa que eu gostaria de compartilhar com vocês também, certamente vai voltar no debate, mas eu acho importante colocar que no macrozonamento anterior do Plano Diretor de 2007, que é o válido até hoje, porque não foi aprovado, esse de 2017 não foi aprovado, e lembrando que de 10 em 10 anos o Estatuto da Cidade prevê que seja refeito o plano diretor, porque a dinâmica do município provavelmente altera nesse período de 10 anos, né? Então, nesse macrozonamento de 2007, ele tinha algumas áreas como chamada de macrozona de mineração. E essas macrozonas de mineração, na verdade, não tinham mineração. E a gente foi ver, mas o que será, então, porque está com macrozona de mineração. Aí a gente foi ver, vocês estão vendo esse outro mapa aí agora? Tá ok? Só me dá um retorno aqui. Não, né? Espera um pouquinho que eu vou pôr esse outro mapa. Desculpe aí a demora. Mas aqui... Tá à vista aí? Agora então, foi. Esse mapa ele foi tirado do DNPM, do Departamento Nacional de Produtos Minerais. Isso aí mostra quais são as áreas, as áreas de direito minerário dentro do município do Cerro. Quando você olha, praticamente todo ele tem direito minerário, né? Os mais diversos minérios, vai ouro, diamante, manganês, areia e outros tipos. E quando você pega o macrozonamento antes existente, que tinha zona de mineração, você não vê nenhuma correlação. Por que existe uma macrozona de mineração aqui, outra aqui, sendo que a única mineração que funciona no Cerro atualmente é essa de manganês, lá na ponta noroeste do município, né? Então, em função disso, a gente achou melhor não colocar uma macrozona de mineração, porque a gente não tinha nenhum critério para definir onde seria essa melhor área. Então, a gente passou a definir o que era prioritário para a manutenção da vida no Cerro. E daí, sim, os interessados nesses decretos de lavra, nessas zonas de minerais, iriam entrar com o processo e conseguir ou não a anuência do município conforme as diretrizes do plano diretor, né? Bom, então é isso, a gente pode voltar depois nesses mapas, se for o caso, e ao longo do debate a gente fala mais. Passa a palavra, então, a vocês. Bacana, Léo. Obrigada por ter compartilhado esses mapas, essas informações com a gente, né? Lembrando que no site da Fundação Israel Pinheiro, não sei se você chegou a falar, porque eu caí aqui, não, gente. Não falei não, mas isso é importante.
no site da Fundação Israel Pinheiro, tem uma seção lá só sobre o plano diretor do Cerro, e tem, né, tem o próprio plano, né, a minuta que foi elaborada, né, de revisão do plano diretor, tem todos os documentos, com todas as atas, né, das audiências públicas que o Léo citou aqui, das reuniões que aconteceram nas comunidades, né, toda essa documentação, esse processo todo do plano diretor está lá disponível. Eu vou até pedir para o pessoal compartilhar aqui no comentário, que aí quem quiser pode ir lá acessar. Acho que você chegou a falar aí, Léo, que esse plano diretor que a gente está discutindo, ele é uma proposta de revisão do plano diretor antigo, né, que está vigente hoje, que ele é de 2007. Mas a mesma lei que aprovou esse plano diretor dizia que esse plano tinha que ser revisado em 5 anos. Então, em 2012, ele tinha que ter um novo plano diretor. Então, a gente está com um plano diretor super defasado, né, que já devia ter sido revisto, e aí esse processo mesmo, né, que foi contratado a Fundação Israel Pinheiro, ele veio de um termo de ajustamento de conduta, né, um TAC, entre o Ministério Público e a Prefeitura do Cerro, né, que previa que o plano diretor tinha que ser apresentado até e aprovado, né, até julho de 2017. Então, a gente está aí na verdade, nós estamos há 3 anos, né, com esse plano diretor que foi elaborado, né, fruto de várias discussões, né, você colocou como é que foi o processo de participação das comunidades, sem ser aprovado. E teve um investimento público nisso também, né, ao todo foram gastos R$300 mil, né, na elaboração desse plano diretor. Então, esse é um ponto importante para a gente colocar, né, que foi gasto recurso público, é um plano, né, que foi fruto de muito debate, né, intensas discussões, várias reuniões, e que a gente está aí praticamente desde 2012, né, aguardando para que o Cerro tenha um plano diretor atualizado, né, atualizado com as demandas, né, do presente. E o plano diretor é uma coisa central numa cidade, né, é ele que organiza o crescimento, organiza o funcionamento do município, né, onde está o projeto de cidade que a gente quer, né. Então, é muito sério a gente ter um documento desse, né, o projeto de cidade do Cerro no papel, sem ter sido aprovado pela Câmara ainda, né? E aí eu queria que o Rui que participou como membro do núcleo gestor, Rui, né, e você está falando de outro lugar, né, o Léo participou na elaboração do plano, Rui, né, foi um dos membros que participou ativamente desse processo, foi membro do núcleo gestor. Eu não sei se o Léo explicou o que é o núcleo gestor, mas às vezes o Rui pode falar um pouquinho, se o Léo não tiver explicado, porque eu acabei caindo. E aí, Rui, você podia contar para a gente um pouquinho como é que foi, né, esse processo de participação enquanto núcleo gestor, o papel desse núcleo. Você foi eleito em 2016, né? Mas no ano passado, o prefeito municipal fez um decreto rearticulando o novo núcleo gestor. Aí, se você puder contar um pouquinho dessa história para a gente, como é que foi isso. E também como é que está essa coisa na Câmara, né? Na live passada, você teve uma participação aqui com a gente também, fez um comentário interessante dizendo que a Câmara vem mudando o plano diretor sem realizar audiência pública, né? Então, de que forma que isso está acontecendo? Se você puder ajudar a gente, né, a entender como é que isso está acontecendo, você está com a palavra aí, pode falar. Ô, Rui, seu microfone está desligado. Acho que eu liguei. Deixa eu ligar aqui, pronto. Então, Médio, a minha... Tá ouvindo agora? Tô. Pois é. A minha ligação com o plano diretor, ela começou no início do ano 2007, quando a Lei 10.257, conhecida como Estatuto da Cidade, atingiu o município ao exigir o plano diretor para cidades com mais de 20 mil habitantes. A partir daí, então, eu senti a necessidade do envolvimento. Naquela época, a gente não tinha ainda conhecimento mínimo de que era um plano diretor. Confesso que muita coisa passou desapercebido, né? Por ignorância mesmo. Bom, muito trabalho, ficou pronto o plano. Então, foi dado 5 anos, como disse a Juliana, foi 5 anos para a revisão. Ou seja, essa revisão é 2012.
e esse prazo mais curto, eu acho que se deve ao fato de ser a primeira experiência e qualquer erro, né, poderia ser corrigido em um tempo mais breve. Entendeu? Mas eu, sinceramente, eu acho que até hoje o município de Cerro não entendeu a importância desse importante instrumento regulatório de ocupação e desenvolvimento. Porque até para mim, até vergonhosamente, dia 6 de agosto, exatamente, 6 de agosto agora, vai fazer 13 anos que o plano diretor está guardado na gaveta. Né? Foi preciso do envolvimento do Ministério Público através de um TAC, né, para forçar a gente a cuidar daquilo que é nosso, cara. Né? O plano diretor aprovado em 2007, ele veio, claro, com uma série de erros. E eu que participei de várias reuniões de audiência pública, ainda como cidadão e tal, eu posso afirmar que esse projeto atual que está na Câmara Municipal pode até não ser ideal, mas, teoricamente, houve uma evolução significativa. E por que eu falo teoricamente? Porque o plano diretor ele nunca foi colocado em ação. Ele sempre foi ignorado como se não existisse. Essa é a minha impressão que eu tenho. A coisa parece que começou a melhorar timidamente a partir do momento em que a prefeitura criou o departamento de engenharia com profissionais efetivos. Mas ainda há falha, né? Eu sei que tem gente me assistindo em casa e que também é responsável pela aplicação das normas nele estabelecidas, que sabe disso. Né? E eu não preciso nem citar nomes. Outro fator que eu acho complicado é a falta de estrutura do setor de fiscalização do município. Eu acho que não adianta criar leis e não ter uma fiscalização bem aparelhada, estruturada e independente para fazer cumprir. Uma fiscalização que tenha uma assessoria competente em todas as áreas de atuação. Ou seja, na área de posturas, obras, meio ambiente, na questão tributária. Porque, na verdade, a gente perde muito tempo batendo cabeça. Na verdade, eu sempre falei que eu queria ser mandado, não agir pela minha intuição. Eu queria que tivesse uma pessoa que me ensinasse a trabalhar. Rui, você faz assim, dessa maneira. Eu queria aprender com alguém. Eu nunca tive essa oportunidade de aprender com ninguém. Eu aprendi quebrando cabeça. A prefeitura, na verdade, nunca me obrigou a fazer um curso de especialização em área nenhuma. Nunca determinou isso para mim. Então, o que eu aprendi na minha humildade, eu aprendi na internet, entendeu? Então, é muito difícil essa falta de assessoria. E é difícil também um fiscal para atender 21 mil habitantes. Não adianta você fazer plano diretor e não ter estrutura para colocar ele para funcionar. Vai ficar apartado na gaveta. Né? E com relação, Juliana, foi até bom você ter tocado nesse assunto, porque, na verdade, eu não quero desfazer ou diminuir de maneira alguma o trabalho da Câmara Municipal. O plano diretor tem falhas que precisam ser revistas. Lógico que, se a gente for ler atentamente, vamos encontrar algumas irregularidades que devem ser discutidas e revistas. Mas não somente naquele acanhado plenário da Câmara Municipal. Ele deve ser uma discussão ampla, né, que envolva toda a comunidade. E o envolvimento do vereador no processo de formulação do plano diretor, eu acho que é fundamental.
Mas ele tem que ser desde o início do processo, né? Para o vereador se familiarizar com o assunto. Pois é o vereador que vai discutir, que vai modificá-lo e aprová-lo e garantir a sua implementação. Se ele não tem conhecimento, se ele não acompanhou as audiências públicas, ele perdeu a oportunidade de impor o seu ponto de vista ou de mostrar o seu ponto de vista, né? Agora, para isso também é fundamental, para fazer essas alterações, eu acho que é fundamental que a Câmara Municipal esteja também cercada de uma assessoria técnica qualificada e especializada. Ou seja, uma equipe multidisciplinar para orientar o trabalho do parlamentar. O vereador, como membro do Legislativo, ele deve conhecer o assunto e entendê-lo bem para exercer com competência o seu papel, né? O papel de representante com qualidade técnica e política também. Né? Até porque o município, a Juliana falou aí, parece que 300 e não sei quantos mil, o município gastou muito dinheiro contratando empresa com reconhecimento no âmbito nacional. E não pode ser contestada sem o aval de uma equipe também gabaritada. As falhas, para mim, existem, precisam ser corrigidas, mas tem que tomar cuidado, porque, às vezes, uma pequena modificação, uma pequena emenda num artigo, ela pode trazer alterações relevantes de conteúdo e comprometer todo o processo. Uma emendazinha que você fizer lá, acho que é necessário muito cuidado e critério ao incluir essas emendas. Pois elas, além de que também pode atender um interesse particular e não coletivo. Até porque, caso contrário, é preferível a Câmara apresentar um projeto substitutivo que complete uma empresa e elabore outra projeto substitutivo, mas não fica fazendo alterações sem critério. Onde que vai arrumar dinheiro? Não sei. Mas que se tiver de fazer, que faça bem feito. Entendeu? As alterações, eles fizeram algumas alterações sem consulta pública, dentro de umas aberrações que teve. Para mim foi até aberração. Colocou a altimetria, corrigindo a altimetria das construções e o conjunto volumétrico. A altimetria do plano diretor de 2007 parece que ficou restrita a 3,5 metros, a partir da soleira lá da... Então, ficou pouco mesmo. Eles fizeram uma alteração, primeiro, passando para 5 metros, depois, acho que é a lei 190/2020, e depois, como achou esses 5 metros, pouco, que eu também acho, passou para 7,5, aprovou outra lei, também sem consultar, sem uma consulta técnica, sem ninguém que pudesse orientar. Eu acho que esse método, né, utilizado pela Câmara, até porque recentemente também eles alteraram no bairro Nossa Senhora Aparecida, uma área que estava como área verde, eles passaram para a zona de ocupação controlada. Sem ter essa audiência pública, sem ter essa consulta. Parece que ouvi dizer que fizeram uma consulta através de rede social dos moradores de lá. Ora, eu não sou morador do bairro Nossa Aparecida, mas interesso muito na área verde do bairro Nossa Aparecida. Eu não queria ficar muito de fora. Então, eu acho que esse método utilizado pela Câmara configura, para mim, um indevido fracionamento. E não podemos, né, a gente admitir essas alterações tópicas e desassociar de uma revisão geral e integral do plano diretor. Não sei qual o interesse nessas alterações, quais interesses justificam desrespeitar a legislação para aprovar alterações escolhidas a dedo. Porque essa alteração que foi feita no bairro Nossa Aparecida, o mesmo problema que tem lá, que tem alguma coisa que tem que ser corrigida, tem no bairro do Leiteiro, tem no bairro do Lazareto, tem no bairro Santa Luzia. Por que escolheu somente a questão do bairro Nossa Senhora Aparecida? E olha que lá não é só área verde, lá tem área de preservação permanente. Então, eu acho complicado, sabe? Essa minha
visão, pelo menos por enquanto. Ok? Muito bom, Rui. Acho que você toca em pontos extremamente importantes, né, do papel da Câmara, né, como que um processo desse, né, que provoca alterações profundas na legislação municipal, ele deve ser feito, né, de forma participativa. Eu queria, só antes da gente continuar o nosso debate, pessoal, saudar, tem várias pessoas de vários distritos, de vários bairros aqui que estão participando da nossa live, pessoal do Machadinho, do bairro Praia, Lazareto, Rosário, pessoal do Gambá, Morro de Areia, do Milho Verde, São Gonçalo. A gente está com quase 90 visualizações, então estamos com a live, né, bastante participativa. Depois o link, né, vai ficar disponível para quem quiser assistir e reproduzir, né, nas suas páginas. Então, podem ir curtindo e compartilhando também nas páginas do Facebook daqui do Cerro, para ajudar a mensagem a chegar a mais pessoas, né? Rui tocou num ponto importante, falando que muitas vezes há interesses que são privados e econômicos, né, por trás dos processos. E aí, eu queria que o professor Matheus, né, que tem atuado principalmente na defesa das comunidades quilombolas aqui da região, atuou, né, durante a elaboração do plano diretor, ele contasse um pouco para a gente a visão, né, que você tem, professor, em relação a que interesses que estão em jogo, né, e tem impedido a aprovação do plano diretor, e o que nós, população do Cerro, precisamos fazer para garantir que esse plano, né, que foi elaborado com intensa participação, ele seja aprovado, né? Se você pudesse compartilhar um pouquinho da sua visão, né, que você teve do processo, você participou da elaboração do plano diretor desde o início, vem acompanhando até hoje, né? Então, queria que você colocasse um pouco para a gente essas questões e pedir, pessoal, para quem quiser fazer perguntas, escrever aqui no chat, aqui do lado, que a gente vai ler perguntas. Depois da fala do Matheus, a gente vai abrir para ler algumas perguntas, né? Infelizmente, não vai dar para a gente ler todas, né? Mas a gente vai ler perguntas para acrescentar aqui no debate, ler alguns comentários também. E aí os nossos participantes vão interagir com as questões que vocês forem colocando, tá bom? Matheus, seu microfone está desligado. Isso. Rui, eu vou desligar seu microfone aqui, mas se você quiser falar, só ligar aí, tá bom? Bom, boa noite a todos, né? Vocês me escutam bem? Não, eu acho que o meu áudio no começo não estava funcionando muito bem, mas eu acho que agora está funcionando bem, né? E aí eu queria, né, um grande prazer estar participando dessa live, né? E ver aqui, né, no chat, né, vários companheiros, vários amigos, né, do Cerro, que é uma cidade que eu tenho um profundo carinho, né? Morei 10 anos aí, e mantenho as minhas relações, né, aí até hoje, né? E aí, assim, Juliano, você sabe que quando eu começo a falar, né, você me corta, né? Mas eu acho que o processo de revisão do plano diretor, ele mostra bem os dois modelos de sociedade que estão em conflito hoje, no Cerro e no Brasil, né? Até a entrega do projeto de lei de revisão do plano diretor e dos outros produtos que foram contratados pela Fundação Israel Pinheiro, nós tivemos a hegemonia de uma sociedade eminentemente democrática, né, onde as leis foram produzidas com uma intensa participação popular, né? Já faz um tempo, mas o Léo esqueceu, né? Mas a gente, além das reuniões do distrito, foram feitas reuniões em comunidades quilombolas, né? O plano diretor que foi feito, né, o processo de revisão, né, eu considero ele de um avanço extraordinário, porque ele reconhece o direito das comunidades quilombolas, por exemplo, de se apropriarem dos seus territórios segundo suas próprias tradições culturais, né? E isso eu não conheço um diretor, né, pode até existir, mas eu não conheço, que reconheça isso, né? Então foram feitas reuniões no distrito, na sede, e foram feitas várias outras reuniões, dando voz àqueles que historicamente foram
excluídos, né? Depois da entrega, né, e a atual administração da Prefeitura do Cerro é a representação da elite escravocrata e branca que domina o Cerro há 300 anos, né, e cria as leis para o seu próprio favorecimento, né, para a sua própria vantagem, com exclusão do restante da população do Cerro. Então, o que o processo de construção do plano diretor revela, né, é o conflito desses dois modelos de sociedade, né? E aí eu vou tentar identificar. Em dezembro de 2016, a Fundação Israel Pinheiro, toda vez que eu tenho oportunidade de falar, eu faço questão de parabenizar a Fundação Israel Pinheiro e os profissionais que atuaram na elaboração da revisão do plano diretor, né? Principalmente porque eles foram atacados de maneira vil e covarde pela atual administração pública do Cerro e pela elite escravocrata que hoje domina essa cidade, né? Então eu faço questão de parabenizar o Léo, parabenizar toda a equipe da Fundação Israel Pinheiro pelo trabalho que foi feito. Em dezembro de 2016 foi feita uma audiência pública de abertura do processo de construção da revisão do plano diretor. E lá foi explicado o que é o plano diretor, que é a lei mais importante de uma cidade. No plano diretor, a cidade, o povo, coletivamente, vai definir que tipo de cidade ele quer viver, quais são as atividades que podem ser realizadas, em quais locais e em que condições. E foi feita uma audiência aberta, né? Na audiência, eles foram eleitos representantes dos diferentes segmentos da sociedade serrana para o núcleo gestor. E a função do núcleo gestor é acompanhar todo esse trabalho, né? E aí você já começa a ver a diferença, né? O primeiro núcleo gestor foi eleito em audiência pública. O segundo núcleo gestor foi escolhido a dedo pelo prefeito para atender os interesses de uma mineradora. Claro, o prefeito sempre coloca a maioria para dar uma aparência de democracia, mas a decisão ali já estava tomada. O Rui é a minoria, né? O Rui está lá só para dar a aparência de que todo mundo foi ouvido, né? Mas o atual núcleo gestor ele foi montado com o objetivo de desfazer tudo que foi construído com efetiva participação popular, né? Então, eleito o núcleo gestor, foram feitas várias reuniões, né, em todos os distritos, né? E na metodologia, né, era muito interessante, né? Se abria a reunião, se explicava o objetivo, se dividia as pessoas da reunião em grupos. Então, um grupo ia falar sobre mobilidade urbana, o outro grupo ia falar sobre atividade produtiva, o outro grupo ia falar sobre acesso à água e serviços públicos, enfim. E as pessoas próprias falavam, olha, nós temos essa dificuldade, mas a nossa região tem essa potencialidade, né? E aí, depois que o grupo anotava quais eram as demandas, as potencialidades, as reivindicações, se fazia uma plenária final e se anotava todas as reivindicações que eram feitas, né? O corpo técnico da Fundação Israel Pinheiro, com base nessas demandas, elaborou tecnicamente uma resposta para as demandas, né? O Léo apresentou bem em todas as reuniões, em todas. A questão da água foi uma questão central e uma reclamação de todos os distritos e sedes, né? Qual foi a resposta da Fundação Israel Pinheiro? Criar uma macrozona de manancial hídrico, identificar as áreas que precisam ser preservadas para produzir água e assim aumentar a disponibilidade de água, a disponibilidade hídrica de todas as regiões do Cerro. Então, veja, a proposta da Fundação Israel Pinheiro, ela respondia uma demanda popular, uma demanda que foi construída com a população do Cerro. E se não bastasse isso, depois de apresentado o projeto de revisão, foi feita uma audiência pública, com a participação de várias pessoas, com a participação da maioria dos vereadores, né? E ninguém objetou. Claro que uma lei como essa vai ter conflito de interesses. Eu lembro bem do caso, por exemplo, do imóvel da Dona Tuca, né? Porque criava uma restrição de uso, né? Mas, ao mesmo tempo, aquela área era uma área importante de se manter preservada para manter o microclima da região central do Cerro. É claro que esses conflitos aparecem, eles muitas vezes são difíceis de serem resolvidos, né? A gente precisa apostar no diálogo para tentar encontrar uma solução que atenda
o interesse de todos, né? Mas, por exemplo, em relação à macrozona de manancial hídrico, ninguém objetou nada. Quando é que começou a objeção? Quando a Herculano Mineração adquiriu os direitos minerários de um título minerário, né? A Herculano Mineração começou a conceder vantagem econômica para entidades públicas e privadas no Cerro e começou a cooptar as pessoas. E por que a Herculano fez isso? Porque aonde a Herculano está querendo minerar está, em parte, dentro da macrozona de manancial hídrico que foi construída, que foi projetada pela Fundação Israel Pinheiro para a proteção da bacia do Rio do Peixe, que é a bacia, que é o rio utilizado pela Copasa para o abastecimento hídrico da população que mora na sede do município. Eu vou tentar... Esse mapa, quem fez foi o Frederico Gonçalves, o companheiro Frederico, né, que ele me ajuda a tentar... Eu coloco tela inteira ou Stream Word? Bom, eu vou tentar aqui, vamos ver se vai dar certo. Vocês estão conseguindo... Opa, foi para um livro, não é esse aqui não. Vocês estão conseguindo ver o mapa? Sim. Então, esse é o mesmo mapa que o Léo projetou no início, o mesmo mapa, com as macrozonas. A macrozona da Serra do Espinhaço, a macrozona da Terra Baixa do Espinhaço, a macrozona montanhosa, a macrozona de relevos ondulados, a macrozona de manancial hídrico e as macrozonas urbanas. A macrozona de manancial hídrico está em verde. E aí eu vou dar um zoom aqui para vocês enxergarem. Veja, aonde está escrito cava, né, é onde a mineradora Herculano está querendo minerar. Perceba que a mineradora está dentro da macrozona de manancial hídrico e pertinho do Rio do Peixe, né? E se o plano diretor fosse aprovado, esse plano diretor impediria a prefeitura de emitir a declaração de conformidade para a mineração Herculano, né? E é por isso que a mineração, é por isso que a prefeitura do Cerro, né, não quer aprovar o plano diretor. Ele desrespeita tudo que foi feito, todos os direitos que foram reivindicados e reconhecidos para privilegiar uma empresa mineradora que no seu histórico, né, que tem lá no seu histórico um rompimento de barragem que matou 3 pessoas na cidade de Itabirito. São a essas pessoas que o município do Cerro, a atual administração, serve. E aí a minha revolta, né, foi o seguinte: a partir daí, eles tentaram deslegitimar todo o trabalho que foi feito pela Fundação Israel Pinheiro, mas não apenas pela Fundação Israel Pinheiro, por todas as pessoas que, de certa maneira, participaram da construção desse plano diretor, porque o plano diretor não é uma construção da Fundação Israel Pinheiro. A Fundação Israel Pinheiro tem um papel importantíssimo de prestar assessoria técnica. O plano diretor é uma construção do povo, né? E a prefeitura bancou um projeto de legitimação, né? Falando primeiro, e aí ela fala, porque como ela não consegue provar, ela não coloca isso publicamente. Falando primeiro que tinha fraudes nos mapas. A gente perguntava, onde que está a fraude? Pode ter um erro, qualquer coisa, me aponta. Ninguém sabia. E aí o vereador Paulinho e a sua maioria na Câmara de Vereadores, né, começaram a tentar deslegitimar o plano, a construção do projeto de revisão do plano diretor do Cerro, né? Começaram a falar que eles não foram, que ele não teve participação popular, que foi feito em gabinete, etc, etc, etc. Eu fui convidado para falar no Núcleo Gestor 2, né? E eu falei assim: ai, Paulo, engraçado a sua foto aqui nas atividades, nas reuniões para a elaboração do plano diretor. Olha a sua assinatura na lista de presença na reunião feita em Milho Verde, por exemplo, para discutir o plano diretor, né? Então, e aí, eles começaram a simplesmente a buscar, e eu sei disso, eles procuraram várias universidades tentando um amparo técnico para falar que o trabalho da Fundação Israel Pinheiro estava errado. Eles não conseguiram.
Só um minutinho, então o pessoal está comentando que não está dando para ouvir com nitidez. Deixa eu só confirmar se está todo mundo ouvindo direitinho, para você poder continuar. Desculpa te interromper, tá? É para garantir mesmo que o pessoal consiga ouvir sua fala com qualidade. Tá dando para ouvir, pessoal? Tá? Acho que tá, né? Para mim tá. Tá, não tá? É para mim aqui também. Eu vi alguém comentando aqui. Para mim deu algumas falhas, mas eu acho que já resolveu. Pode continuar, Não, então Matheus. Tá. Mas, enfim, qualquer coisa pode perguntar que eu repito, né? No final das contas, né, eles não conseguiram fazer nada em relação ao plano diretor, né? Então, assim, o que essa administração representa é o atraso. Nós estamos em ano eleitoral, né? Eu já fui acusado. A primeira grande atuação que eu tive no Cerro foi em relação à tortura na cadeia do Cerro em 2009. Aí teve audiência pública da Comissão de Direitos Humanos, falaram que eu queria ser prefeito do Cerro. Não quero ser prefeito do Cerro, me realizo plenamente como professor e como advogado dos mais pobres, né? Não tenho menor pretensão. Agora a gente tem que pensar o seguinte, né? A administração pública do Cerro é dominada por uma elite branca escravocrata, que vende o Cerro para o seu proveito pessoal. A gente precisa construir uma alternativa a isso, uma alternativa popular. E a gente precisa fazer com que a vontade popular prevaleça sobre a vontade desses pequenos coronéis do Cerro que acham que mandam nessa cidade. Mas eles não mandam mais, né? Eles não têm mais direito de criar as leis para favorecer os seus interesses pessoais, né? E aí eu acho que, primeiro, a gente precisa construir, de fato, um modelo que garanta a participação das pessoas na definição do futuro da cidade. É por isso que eu comecei falando que esse processo do plano diretor revela o conflito entre dois modelos de sociedade. Um modelo que define, que resolve as questões com a participação popular e com assessoria técnica, e um outro modelo que impõe uma vontade arbitrária de pequenos grupos sobre o restante da população, né? E a segunda questão, né, eu acho que seria importante a gente passar para o debate, é o seguinte, né, eu já estou patrocinando vários processos judiciais contra esse grupo que está aí, né, e não adianta me ameaçar, né, na última reunião do CODEMA, quando um conselheiro falou que queria ter uma conversa comigo assim, tete a tete lá fora, né, ele está respondendo criminalmente por essa ameaça, né, não adianta me ameaçar. Então o que eu proponho é o seguinte: a gente tinha que fazer uma grande mobilização popular e propor um mandado de injunção para condenar o município do Cerro a... Não é nem aprovar o plano diretor, não. Eles não querem a discussão do plano diretor. E aí eu acho que uma ação bacana seria uma ação com 200, 300 autores, né? O povo do Cerro falando o seguinte: olha, nós construímos o plano diretor e nós queremos que o plano diretor seja votado, né? Porque ato de improbidade administrativa já aconteceu. O senhor prefeito municipal tem que ser afastado do cargo, né? Porque ele consumiu 300 mil reais, né? 100 mil saíram dos cofres da prefeitura, 200 mil saíram do Ministério Público para a contratação de uma assessoria técnica que fosse capaz de orientar a construção de uma revisão de um plano diretor. E esse dinheiro público, dinheiro de todos nós, foi jogado na lata do lixo para privilegiar uma empresa mineradora. Foi isso que aconteceu, é isso que está em jogo, né? Agora, a gente tem duas opções. Ou a gente fica na nossa e deixa essa elite escravocrata mandar e desmandar no Cerro, ou a gente reage. E a reação agora é construir uma alternativa popular para o próximo processo eleitoral e propor uma ação chamada mandado de injunção. Que a ação é essa: toda vez que o direito das pessoas ou das pessoas estejam sendo obstados por falta de lei, porque é isso que está acontecendo. As pessoas do Cerro têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, mas por que esse direito não consegue ser exercido? Porque o plano diretor não é aprovado, né? Então, toda vez que há uma omissão legislativa, existe uma ação prevista na Constituição brasileira, que é o mandado de injunção. E aí seria lindo, né, a propositura de um mandado de injunção pela população do Cerro, pedindo para que o município fosse obrigado
a aprovar o plano diretor para que as pessoas possam exercer o seu direito à cidade, né? E, inclusive, pedindo uma liminar para que a juíza determine que nenhuma atividade minerária possa ser realizada na macrozona de manancial hídrico, porque a água vale muito mais do que minério para as pessoas que vivem no território, que vivem no município. É muito mais importante ter água, né, do que ter 10 empregos a CEFEM na prefeitura e todo o lucro da riqueza apropriada por uma única empresa. Mas, enfim, eu queria, né, o que eu estava pensando em dizer isso, eu espero ter contribuído com o debate e, obviamente, eu me coloco à disposição pro bono para, se for o caso, né? Aí o pessoal do MAN podia dar uma ajuda de articulação, se for o caso, propor um mandado de injunção contra a prefeitura do Cerro. Muito bom, Matheus. É bom que a gente parte, né, da denúncia e acaba sendo propositivo também, né? Nós temos aqui agora mais de 100 pessoas assistindo a nossa live, então, com certeza, né, muita gente que está assistindo vai querer embarcar com a gente nessa luta em defesa do plano diretor. E aí, gente, pode ir comentando aqui do lado. Eu queria até, Matheus, você tocou num ponto importante, falando da necessidade, né, do povo se colocar em relação a isso que está acontecendo. Lembrar que no dia... em setembro do ano passado, se eu não me engano, foi dia 24, estava tendo uma reunião do núcleo gestor, que foi instituído por decreto municipal, né? Esse segundo núcleo gestor que não passou por processo de audiência pública. A reunião estava acontecendo na salinha dentro da prefeitura, e aí a gente organizou, junto com as comunidades, né, o pessoal que participou da elaboração do plano anteriormente, uma ocupação simbólica da reunião, né? Então, a gente participou, foi bastante gente, tinha muita gente na reunião, e a gente fez uma entrega de um abaixo-assinado que correu poucos dias, foram 20 dias, tiveram mais de 1.000 assinaturas, foram entregues, né? Esse abaixo-assinado que a gente fez, pedindo, né, exigindo, na verdade, a aprovação do plano diretor que foi elaborado pela Fundação Israel Pinheiro, exigindo a manutenção da macrozona de manancial hídrico, e exigindo também que as reuniões do núcleo gestor fossem feitas nas comunidades com ampla divulgação, igual tinha sido no processo anterior, né? Então, essa foi a nossa pauta. Foi entregue esse abaixo-assinado e um abaixo-assinado também do pessoal de São Gonçalo, do Rio das Pedras, com mais de 400 assinaturas, né, que rodou o distrito também, posicionando a comunidade contrária à instalação do empreendimento minerário no município. Então, a gente fez essa mobilização, foi bem bacana a participação do pessoal na reunião, porque até então, o que estava acontecendo nas reuniões do núcleo gestor, a população não estava sabendo, né? Era um grupo ali reduzido de pessoas. A gente sabe que ali tinham representantes, né, da comunidade serrana, mas eu duvido que, por exemplo, a pessoa que tá no sindicato de produtores rurais ou participando da cooperativa, né, que é cooperado lá na cooperativa, sabia o que estava acontecendo naquela reunião, por exemplo, né? Ou do sindicato de trabalhadores rurais, que são entidades que têm cadeira, por exemplo, tinham cadeira no núcleo gestor, né? Então, por mais que tinham entidades ali sendo representadas, a população como um todo não estava sabendo, né? Não estava participando desse debate. Então, essa foi uma ação que a gente fez com esse intuito mesmo de levar a nossa posição, né? E denunciar isso que estava acontecendo. Eu vou ler alguns comentários e algumas perguntas aqui para a gente abrir para o debate, gente. Aí vocês se sintam à vontade, viu, para falar. Não vou impor nenhuma ordem aqui para vocês falarem, não. Quem sentir à vontade pode ir falando, tá? Deixa eu voltar nas questões aqui, porque à medida que o povo vai falando, vai descendo, e aí as primeiras perguntas vão passando batido. O pessoal está saudando aqui. Só um minutinho. O Thiago comentou, Thiago Neves, também acho ruim a comunidade de Cerro como um todo, devemos cobrar a aprovação do plano diretor. O Ricardo Lúcio, né, que participou como membro do núcleo gestor, colocando aqui, né, também que bateram nessa tecla, né, da aprovação do plano diretor enquanto membro do núcleo gestor nas reuniões. A Cleide Greco Magalhães, saudar a participação da Cleide, né, que é membro no CODEMA, representando a sociedade civil, então, uma representante da população lá no Conselho de Meio Ambiente, fez uma pergunta aqui, ó.
Na estrutura administrativa da prefeitura, existem as instâncias de julgamento para dar andamento aos procedimentos administrativos decorrentes dos atos de fiscalização? Acho que essa é uma pergunta mais para você, Rui. Deixa eu ver outras perguntas aqui. Quanto ao plano diretor vigente, qual é a situação das mineradoras que estão atualmente com pedidos de conformidade? Esse é um debate legal também, né? O atual plano diretor, que está vigente hoje, ele prevê mineração, não prevê, né? O projeto, por exemplo, da Herculano está em conformidade com essa legislação atual ou não? Acho que esse é um ponto legal para a gente debater também. Ou é só esse novo plano diretor que tá dizendo que não pode ter mineração naquela região? Tiago Neves perguntou, qual foi o maior desafio da Fundação Israel Pinheiro na elaboração do plano diretor participativo? Acho que o Léo pode comentar para a gente um pouquinho dessa questão. Samanta perguntou aqui, já que sabemos o quanto precisamos do plano diretor aprovado, então por que, afinal, ele não foi aprovado até hoje, né? É a pergunta da nossa live, inclusive. Deixa eu ver se tem mais algumas outras questões. Saudar aí o Paulo Batista, que está participando com a gente, a professora Cristiane Keitel, professora da PUC, Cleunice, saudar a Karine, Roberta, Regina. O Felipe Fernandes fez uma pergunta aqui. É triste quando vemos governantes que deveriam trabalhar em prol do bem comum de todos, só buscam defender interesse econômico de uma pequena parcela da elite. Esse plano diretor, com nova administração pública, tanto no executivo quanto no legislativo, pode retornar ao plano inicial que protege a área contra a mineração? O que se pode fazer para motivar a população para que efetivamente ela participe, pressionando a Câmara para sua aprovação? Matheus comentou um pouco. Matheus, se você quiser aprofundar. Eu acho que é isso, gente. Deixa eu ver se tem mais alguma questão. Gostaria de fazer uma pergunta. É o Cione Luciana. Diante das ilegalidades ocorridas no CODEMA, ele não poderia ser destituído? Por que não cumprir com o que o Conselho deveria cumprir? Acho que é isso, gente. Rinara Pontes, saudar a Rinara também, que está aqui com a gente, fez um comentário. O cerro está travado em todos os setores, tudo e todos dependendo, aguardando a aprovação do plano diretor. E aí, destacando a centralidade do plano diretor, né, para os rumos do município, né? Aí, gente, eu acho que vocês conseguiram anotar as perguntas aí, eu vou deixar o microfone aberto, viu, para quem quiser já começar, poder interagir com as perguntas e os comentários que o pessoal fez aqui. Eu gostaria de, respondendo a pergunta da Cleide. O Cleide, boa noite para você, Cleide. Na verdade, não existe estrutura nenhuma da prefeitura para isso. Existe a procuradoria jurídica que é muito limitada e não tem um corpo efetivo, não. Ela é de livre nomeação do prefeito, não é só dessa administração. Sempre foi assim. O procurador jurídico representa a vontade praticamente do prefeito, não pode conta a vontade. Não tem o procurador jurídico concursado. É muito complicado. Ô, Léo. Oi. Eu acho que você podia comentar aquela pergunta que o Thiago fez, falando dos principais desafios que vocês, enquanto equipe, né, que trabalhou aqui na elaboração do plano, encontraram no período que vocês atuaram aqui na região. Eu anotei outras também. Eu gostaria de começar, antes de entrar nisso, falar sobre a questão do plano diretor em vigência, que é o de 2007. Por ele, também não poderia minerar naquela área do Serra do Condato, porque lá não está como uma macrozona de mineração. Então, tanto o que está em vigência quanto o que foi construído na revisão, não por motivos diferentes, mas não permitiriam mineração naquela área, né?
E, infelizmente, né, para todos nós, principalmente para os mineradores, onde tem rocha de ferro é sempre onde está a melhor água, né? Porque as rochas ferruginosas, elas são o grande depósito de água da região. Então, assim como no Cerro, a região metropolitana de Belo Horizonte está passando por um grave situação de risco em função das mineradoras também na região. Em relação aos desafios, eu acho que os grandes desafios é a grande diversidade de população que existe no Cerro, né? São povos diferentes que habitam as diferentes regiões. Então, se unir essa diversidade num único documento, né, que é o plano diretor, exige que você, primeiro, divida a região nessas macrozonas, para poder, em cada macrozona, ter uma característica diferente e poder juntar. E, ao mesmo tempo, essa diversidade ambiental também é muito grande, né? Você tratar da mesma forma, por exemplo, uma fazenda de gado leiteiro na região leste, lá naquelas baixadas, tratar da mesma forma que quem mora numa região de Capivari, no Baú, Queimadas e tal, não tem jeito, né? Cada um tem suas características próprias, então o desafio é tentar juntar isso num documento só, né? E aproveitando com a palavra também, a Valesca, né, ela colocou quais são os critérios para definir uma zona de manancial hídrico. Bom, primeiro, é bom lembrar que existe uma lei estadual que ela mesma já define que toda a área a bacia de captação de água que abastece uma população, desde que ela seja decretada como classe 1 ou classe especial, e no caso ali é classe 1, ela já é por si só, em função dessa lei estadual, como zona, como manancial hídrico. Então, o que nós fizemos foi pegar essa legislação e ver, adaptar algumas áreas, que nem todas são classe 1, né? E pegar todas, nos distritos, a gente só se ateve aos distritos, porque não daria para pegar todo o território do Cerro. Nos distritos, a gente delimitou as bacias de abastecimento para aqueles distritos. Então, o caso de Milho Verde, o caso ali de São Gonçalo, a bacia da sede do Cerro, e de Mato Grosso, e de Pedro Lessa também. Agora, não é só essas bacias que abastecem a população. Você pegar, por exemplo, outras áreas que não são distritos, também tem direito à água, né? Então, a gente colocou alguns artigos lá para que desse, pelo menos, assim, a garantia da discussão dessas pessoas que, caso viessem ser afetadas pela algum empreendimento para acabar com a água, né? Então, esses foram os critérios para essa delimitação. Ô, Léo, só acrescentando, que eu lembro, participei de alguns espaços sobre o plano diretor, o próprio estudo de impacto ambiental que foi apresentado pela Anglo-América, né, quando ela apresentou o pedido para minerar no Cerro, também foi utilizado pela Fundação Israel Pinheiro para entender, né, quais são os impactos de uma atividade minerária, né, foi um dos estudos que foi utilizado também, né, durante... O primeiro estudo, né, que já teve um estudo mais antigo, né, a gente pegou ele. Assim. Bacana. Juliana. Oi. Você tocou no assunto aí a respeito do núcleo gestor de fazer reuniões itinerantes. Eu não estou aqui representando o núcleo gestor, não tenho esse poder, não estou representando fiscalidade como cidadão. Mas o núcleo gestor, ele foi convocado logo após a Câmara alegar que achou várias irregularidades. Passaram essa atribuição para o núcleo gestor. Mas o núcleo gestor não tem esse poder de deliberação de nada. A função do núcleo gestor é somente de garantir a lisura e a participação popular no processo. Né, Matheus? Independente da apresentação de RG, de CPF ou de atestado de residência. Pode ser do cara de onde for. Então, essas reuniões que participamos intensamente, meses e meses, depois chegou à conclusão que ela saiu de lugar nenhum para pegar outro lugar nenhum também, perdendo tempo o tempo inteiro, e não resolveu absolutamente nada. Não é função do núcleo gestor opinar nem nada, é só garantir
participação popular e a lisura. Tanto que eu acho estranho, não está vendo, não tinha obrigação, mas a Câmara poderia muito bem, a hora que fosse discutir uma alteração no plano diretor, que convocasse, que chamasse o núcleo gestor para participar dessa discussão. E a gente ia sugerir uma audiência pública, uma consulta popular. Não, mas fizeram assim. Pronto. Difícil. É importante você colocar isso, Rui, porque eu participei de algumas reuniões e dentro do próprio núcleo gestor não tinha essa compreensão, né? Algumas pessoas ali, motivadas, né, também por interesses privados, tinha essa leitura de que o núcleo gestor deveria fazer alterações, né? E aí a gente chegou a questionar isso também, você, outros membros, né, fizeram esses questionamentos, quem participou das reuniões também questionou isso, é importante você demarcar isso mesmo. Matheus, você quer comentar um pouquinho? Não, por exemplo, isso me indignou, né, porque eu participei do processo. Então, quando o presidente da Câmara de Vereadores justifica a criação do núcleo gestor, etc., falando que foram encontradas várias irregularidades no processo de construção da revisão do plano diretor, que o Rui até cita aí, né? Até hoje eu estou esperando que ele indique quais são as irregularidades. Quais? Onde que estão as irregularidades, os erros, as omissões? Porque erros e omissões, nós somos humanos, pode ter acontecido, né? Agora é importante ele falar, olha, este erro, e aí nós vamos discutir, né? Eles não têm nada para falar, né? Eles não têm nada para falar porque eles não estão interessados na vida das pessoas do Cerro, eles não estão interessados em promover uma discussão justa, equitativa, igualitária sobre qual é o modelo de cidade que se quer construir. O único interesse que eles têm é alterar a revisão do plano diretor para permitir a implantação da mineração, né, da mineração herculana. E aí eu queria só ressaltar isso, né, que o Léo já falou, né, de acordo com o plano diretor atual, né, nem a revisão não, o projeto da Herculana é ilegal. E a própria mineradora sabe. Tanto é que, e aí assim, vocês não precisam ser formados em direito, mas se vocês quiserem rir, vocês podem rir à vontade. O parecer da mineradora foi o seguinte, ela falou o seguinte, não, parte do meu empreendimento está na zona rural do município, mas na zona rural pode ser aprovada a implantação de qualquer coisa, de qualquer atividade. Aí quando você vai eu estou abrindo aqui a lei, quando você vai no plano diretor, o artigo 70 fala o seguinte, a zona de atividades rurais compreende as áreas inseridas na zona rural e não referidas nesta lei, nas quais são permitidas as atividades de extrativismo vegetal, lazer, turismo, agropecuárias e agroindústrias. E aí eu fico me perguntando, né? Cadê a extração minerária? Que história é essa que pode ser implantada mineração em qualquer lugar se tem um artigo da lei que descreve, que indica quais são as atividades permitidas na zona rural? E aí vocês não têm dúvida, né? Se o CODEMA e o prefeito emitir a declaração de conformidade para Herculano, vai ter uma nova ação pedindo para anular, porque essa decisão do CODEMA é ilegal. É ilegal, né? E mais, né? É curioso, né? E nesse sentido, né, a Cleide, né, pediu um parecer de um dos maiores constitucionalistas que nós temos, que eu tive a honra de ser meu professor no doutorado, que é o professor Zé Luiz Quadros Magalhães, né? Esse parecer já está na prefeitura, né? E o professor Zé Luiz, né, é explícito ao falar, olha, de acordo com o plano diretor em vigor, o plano diretor não permite a autorização para implantação de empreendimento minerário, né? Agora, o interesse econômico é tão forte, que eles estão desconsiderando tudo, né? Eles desconsideram qualquer coisa, desconsideram a lei, desconsideram qualquer coisa para autorizar um empreendimento como esse, né? E aí, né, na audiência pública que a Câmara fez para tentar deslegitimar
o projeto de revisão do plano diretor, uma das acusações dos advogados da empresa é que o plano diretor era verde, né? Que não permitia mineração no município do Cerro. Isso é uma mentira, né? Se você pegar, por exemplo, a macrozona de relevos ondulados, né, lá se permite atividade potencialmente poluidora até classe 3, que enquadraria uma pequena mineração de ferro, por exemplo. É uma mentira. Agora, você autorizar a mineração na região que hoje as pessoas utilizam para ter acesso à água é uma insanidade. É uma insanidade completa, né? Se quiser ter mineração, a gente pode até discutir, por que não na macrozona de relevos ondulados? Será que ali, dependendo do projeto, é adequado ou não? Mas eles não querem, eles querem lucro a qualquer custo, e ainda que isso coloque em risco a segurança hídrica das pessoas do Cerro. Bacana, Matheus. Vocês tocaram num ponto legal dos estudos que foram apresentados no CODEMA, trazendo as irregularidades que esse projeto de Herculano contém, né? O projeto que Herculano apresentou, que nem é, na verdade, o estudo de impacto ambiental que a população deveria ter direito, né, ter acesso, apresentou um documento reduzido, né, com poucas páginas, falando onde que ela quer minerar, com poucas informações, não fala, né, os reais impactos que a população vai ter, não fala, por exemplo, que vão ter 500 caminhões por dia, né, transitando na rodovia, piorando a situação das nossas estradas, né, é um documento, né, que, inclusive, o próprio conselheiro Marcelo, ele conseguiu, né, através de estudos, né, que ele procurou junto a especialistas, conseguiu provar que, na verdade, o projeto Herculano está omitindo e apresentando informações ilegais, principalmente relacionadas à questão da nossa segurança hídrica, né? Então, o doutor Paulo Rodrigues, que é geólogo, ele é do CDTN, né, o Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear, ligado ao Ministério de Ciência e Tecnologia. Então, né, um especialista de peso, né, analisou esse projeto de Herculano, junto com o Frederico. A professora Alessandra, da UFVJM, também fez uma análise crítica a esse projeto que Herculano apresentou. E todos esses estudos foram apresentados ao CODEMA, foram apresentados à Prefeitura, e até hoje, nem o CODEMA, nem a Prefeitura quiseram saber ou procurar informações, procurar esclarecer se essas informações, né, que esses especialistas, né, apontaram são verídicas. E o próprio estudo que a Alessandra fez aponta que o plano diretor atual está sendo violado, e fala os artigos, né, os artigos 3, 4 e 6 do plano diretor vigente. E a gente entra no site da Prefeitura e tem acesso a esse documento. A gente está preparando uma matéria que vai sair essa semana, contendo esses estudos, porque a população precisa ter acesso a esses estudos, né? Então, a gente vai disponibilizar no site do MAN os estudos, né, do Paulo Rodrigues e da professora Alessandra, para ajudar, né, a disseminar essas informações de qualidade, informação técnica, que comprovam que esse projeto Herculano, ele apresenta falhas, né, e apresenta irregularidades, né? Só para complementar um pouco essa questão do plano diretor atual. Juliana, eu lembro que esse estudo do Paulo e do Frederico, eles apontavam que o próprio estudo da Herculano já demonstrava, apesar de lá depois eles não considerarem isso, o próprio estudo demonstrava que haveria um rebaixamento muito grande do lençol e iria afetar, sim, o Rio do Peixe, mesmo que não passasse para a bacia do Rio do Peixe, né? Mesmo que se eu estivesse do outro lado, ele ia rebaixar tanto o lençol que ia sugar a água para o outro lado, né? Aí, o próprio estudo da Anglo apresentava esse aspecto, mas lá no final eles desconsideravam já isso e passavam por cima, e ficava só na linguagem técnica de quem é técnico, tinha a paciência para vasculhar o estudo, né, como o Frederico e o Paulo fizeram, iria constatar essa questão. Juliana. Tá claro. É a água do povo, né, a água do Cerro que está em jogo, né? Não podemos ter dúvida em relação a isso, né? Isso está mais do que provado, né? Pode falar. Quais os artigos que você falou que está sendo violado no plano diretor? Artigo 3, 4 e 6. Eu tenho eles aqui, deixa eu ver se eu consigo mandar aí na... Não precisa, não. Você pode incluir o artigo 48 também. Uai, bom demais, está sendo violado.
E outra coisa, eu não sei, quando a prefeitura encaminhou para a Câmara o projeto da revisão do plano diretor e assinou a carta de conformidade, o prefeito assinou e garantiu o plano diretor, que eu achando que a confusão está acontecendo na Câmara. Porque o prefeito assinou a declaração que está corretíssimo, abonou todo o processo de revisão do plano. Rui, travou aqui? O que eu estou falando é o seguinte, que quando o prefeito encaminhou o projeto para a Câmara, ele aprovou o plano diretor. A Câmara é que tá achando erros no projeto. Então, eu acho o seguinte... Não, é muito pior do que isso. O prefeito o prefeito assinou um atestado de capacidade técnica falando que a Fundação Israel Pinheiro cumpriu todas as suas obrigações contratuais e entregou todos os produtos e que o trabalho foi bem feito. Sim. Depois, quando chegou a mineradora, é que começou esse papo, que tinha erro, de chegar lá no plano diretor, né? Eu não sei, assim, eu queria até, de repente, mostrar, né? Porque eu já mostrei isso naquela reunião do plano diretor, né? Mas se vocês entrarem no site da Fundação Israel Pinheiro, vocês estão vendo minha tela? Peraí, eu tenho que aceitar aqui. Peraí, não tinha visto que você tinha compartilhado. Tá. Aí. Agora eu estou vendo. Então, esse é um atestado de capacidade técnica. Assinado pelo prefeito do C. E lá no final, o prefeito fala assim, ó, isso está dentro do plano diretor. Ó. Tais ações foram executadas com qualidade, demonstrando capacitação técnica na execução e elaboração do que foi proposto, e não existem em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem a conduta e a responsabilidade da instituição com as obrigações assumidas. Cerro, 27 de outubro de 2017, com a assinatura do prefeito municipal. E aí eu me pergunto, por que a alegação de erro, de fraude, de que o trabalho foi ruim, só apareceu depois que Herculano apareceu no Cerro? Por que o prefeito assinou esse atestado, atestando a qualidade? E aí eu concordo, esse documento é verdadeiro, atestando a qualidade dos trabalhos e dos produtos que foram entregues, porque não foi só o plano diretor, foram vários outros produtos que foram entregues pela Fundação Israel Pinheiro. O prefeito não responde. Ele simplesmente sentou em cima do plano diretor, já que ele não consegue uma assessoria técnica capaz de tecnicamente amparar os interesses que ele defende, e aí ele não quer votar, não quer discutir, não quer aprovar o plano diretor. Pessoal, acho que é isso. A ideia da live, né? Nem é esgotar todo o debate, na verdade, a gente dar um pontapé, né? Espalhar um pouco a nossa visão, o que a gente está vendo, né? Espalhar informação no Cerro. A gente pode pensar uma outra live, inclusive, para aprofundar mais sobre o plano diretor. A Valesca até fez um comentário aqui, né? Que além da questão minerária, né? Tem várias outras questões, né? Relacionadas à proteção do patrimônio, a questão cultural, enfim. Que também estão no plano diretor, né, foram apontadas no plano diretor, mas a gente já tem aí mais de uma hora e meia de live, ainda estamos com mais de 100 pessoas aqui com a gente, então eu queria que a gente fosse finalizando, e aí eu queria abrir para vocês colocarem algumas considerações finais e apontamentos também que vocês tiverem, né, para a gente ir finalizando a nossa live, e deixar o convite aqui para a gente continuar esse debate, pedir para o pessoal que está aqui participando com a gente comentar, dando sugestões de lives, né, que vocês acham que seriam bacanas, né, a gente promover. A gente está querendo fazer uma live daqui 15 dias com o tema, né, da participação política das mulheres.
hoje, né, infelizmente, nós estamos aqui com uma mulher só participando do debate, né, não desmerecendo nossos companheiros homens, né, mas seria muito bacana que a gente tivesse mais mulheres, né, participando desse debate do plano diretor. Isso é um dos pontos que a gente quer trazer para discussão também, como que é, né, a participação política das mulheres aqui no Cerro. E aí política, né, no sentido mais amplo, né, na associação, né, na Câmara, na sua comunidade, enfim. Mas aí, enquanto a gente vai fazendo as considerações finais aqui, o pessoal vai digitando aí, vai colocando, comentando sugestões de temas para as próximas lives. Vou sugerir, então, que o Léo, se quiser, Léo, começar, colocando algumas considerações finais. Bom, eu queria deixar aqui para todo mundo, lembrando que o Cerro não é só esse conflito mineração e água, né? Ele é muito importante, tem que ser resolvido a risco de ter uma carência hídrica enorme para frente. Mas a gente tem que levar em conta as potencialidades do Cerro, né? É a questão do turismo, a agricultura familiar tem uma potencialidade sim, enorme para o desenvolvimento, para abastecer e para virar não só um atrativo turístico, mas assim, de exportar produto mesmo. Eu tive a oportunidade, né, não só porque eu conheço o Cerro, não só pelo trabalho, mas de passear também, mas durante o trabalho a gente saiu rodando por aí afora e ia entrando com as pessoas, entrando nos quintais e tal. Sim, os quintais são uma verdadeira agrofloresta, né? Se hoje um tema importante na agroecologia é agrofloresta, no Cerro, sim, já se faz agrofloresta há muitos, muitos anos. E, obviamente, precisa alguns ajustes de mandamento da coisa, mas a potencialidade existe, sim. Os cafezais que existem no quintal, assim, poderia ter uma potencialidade enorme, né? Um café de alta qualidade, que poderia agregar valor e conquistar mercados e trazer renda para as pessoas do local para elas permanecerem lá, né? Então, assim, lembrando que a potencialidade é enorme na região do Cerro. É isso. Muito bom, pode seguir. Rui, você quer colocar as suas considerações? Sim, só para fazer justiça, na verdade, eu mesmo constatei alguns erros no plano de coisas, às vezes até boas. E por isso que eu falo da importância da audiência pública. Porque eu acho que não sei se procede de falar, mas se houver um consenso na audiência pública e todos concordarem que tem esse erro, tudo bem. Mas onde quer haver desavença entre um e outro, deveria ter um corpo técnico para justificar essa alteração. E com relação ao núcleo gestor, que houve alteração, parece que eu entendi que o núcleo gestor era composto, por exemplo, do secretário de turismo. Quando mudou a administração, alterou o secretário de turismo, que o secretário de turismo é outro. O representante de algum sindicato, de alguma associação, se houve eleição, tinha que indicar outro, porque saiu. Eu vi muito isso no núcleo gestor, com pouquíssimas irregularidades nessa formação desse novo núcleo gestor. No mais, é só isso. Boa noite a todos. Foi um prazer estar aqui. Obrigada, Rui. Ei, Júlio, na verdade, eu queria só agradecer o convite, né? Falar que eu estou à disposição, marcando e precisando, eu estou aí, é só chamar, né? Mandar um abraço, né, para o pessoal do Cerro, meus amigos, né? Para as comunidades quilombolas, né? E aí, assim, só para fazer uma propagandinha também, a PUC vai publicar em agosto um e-book com os melhores trabalhos de pesquisa feitos em 2019 na universidade. E vai sair um artigo meu sobre a comunidade quilombola do Baú, né? E aí eu queria, né, depois eu mando o link, assim, para vocês, né, que é a pesquisa que ano passado a gente fez lá no Baú, né? Então, um prazer, né, um abraço para todo mundo e estamos juntos nessa briga aí pela aprovação do plano diretor. Bom demais contar com você, Matheus, contar com o Rui, com o Léo. Acho que
a live trouxe um debate que é central, na verdade, né? Qual modelo de desenvolvimento que a gente quer, qual o desenvolvimento para o Cerro que a gente quer, né? De um lado tem um projeto, né, que vai trazer prejuízo para a população, que vai trazer falta de água, né? Que vai piorar a vida do povo, e de outro lado tem muitas outras coisas, né? A gente tem o turismo, tem a produção de alimentos, né? Que podem ser potencializados, sim, né? Que é um outro projeto também que está sendo colocado, que a gente precisa lutar para defendê-lo, né? E o plano diretor é um instrumento para defender um projeto de cerro que tenha desenvolvimento, mas que respeite, né, o patrimônio, respeite as nossas águas, né, as comunidades, respeite a população serrana, né? Então, eu acho que ele é um instrumento central, um instrumento que a gente precisa defender e lutar. E aí eu queria agradecer todo mundo que participou aqui com a gente, né? Nossa live teve muita participação e visualização hoje, né? Acho que deixa claro a centralidade desse debate e o quanto que a gente estava precisando debater mais sobre o plano diretor, né? Acho que a gente não esgotou aqui as questões. A gente precisa aprofundar mais a questão da mineração, né? Está sendo debatida no CODEMA, por mais que o CODEMA, né, esteja com as atividades paralisadas, né, as coisas não estão paradas, né, a mineradora está ditando os ritmos ali, né, para o seu projeto ser encaminhado, então a gente precisa se manter vigilante, atento, participando e acompanhando e se mobilizando também para defender o projeto de cidade que a gente quer. E aí, para isso que serve a Cerro Live, né, para ser um espaço democrático, né, para a gente debater, para a gente trazer essas ideias, ser um espaço popular. Então, a gente agradece muito a participação do Léo, do Rui, do Matheus. E dia 29, se eu não me engano, daqui 15 dias, dia 29, a gente volta com a Cerro Live para debater o tema da participação política das mulheres, né? Onde estão as mulheres do Cerro, onde é que elas estão, como que a mulherada consegue participar mais ativamente, né, dos interesses da população, das suas comunidades, e aí é isso, no mais agradecer todo mundo. Ô, Ju, só uma questão, depois eu faço questão, tô acabando de escrever, mandar a história da Maria Preta, que é uma liderança quilombola importantíssima no Baú, né? E que era uma mulher que os coronéis brancos do Cerro tremiam quando via essa mulher. O que os relatos é que essa mulher andava com a foto, com a arma na cintura e que ninguém tinha coragem de mexer com ela. Eu estou atrás dessa foto, ainda não consegui. Mas quando eu conseguir, eu vou te mandar. Pode mandar que a gente mostra aqui na live. Já temos até uma sugestão aí de nome, né, para saudar a Maria Preta. Bom demais, gente. Acho que é isso, né? Boa noite a todos. Vamos continuando. Boa noite, pessoal. Um prazer. Depois, se vocês tiverem, Matheus, os artigos, os documentos que vocês falaram, usaram para fazer a live, se vocês quiserem publicar aqui nos comentários, para o pessoal ter acesso, que aí depois da live fica disponível aqui para todo mundo ver. Inclusive, eu sei que do plano diretor mesmo, Léo, teve um artigo publicado pelo IGAN, não teve? Um congresso, na verdade, do Fórum Mundial da Água. Vou mandar para vocês. A gente pode publicar nos comentários no Facebook, que aí fica disponível para todo mundo ter acesso. Eu não sei como é que faz isso, eu te mando, você faz isso, tá? Tá, pode deixar. Gente, um abraço para todo mundo, boa noite. Tá bom, boa noite, obrigado aí. Obrigado. Então, tchau. Então, tchau.